Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo personalidades influentes do Estado para debater temas relevantes e polêmicos. No programa de hoje, eu recebo o advogado, delegado aposentado de polícia, ex-diretor de combate ao crime no Estado e ex-comandante, diretor da Polícia Civil. Na política, ele foi vereador na cidade de São Miguel do Oeste e está no terceiro mandato como deputado estadual e deve buscar a reeleição no ano que vem. Eu estou falando de Maurício Skudlark, do Partido Liberal, o PL. Deputado Maurício, prazer recebê-lo aqui no programa Um Contra Um. Obrigado, Reginato, é uma alegria estar participando, poder trazer aí para mais assistentes, ouvintes, conhecer a nossa história, o nosso trabalho e até uma responsabilidade nossa como político estar prestando contas das nossas atividades. Então, estamos aí para responder, informar e atualizar a nossa população. E para quem não conhece a dinâmica do programa Um Contra Um, ela é muito simples. Neste primeiro bloco nós falaremos de política nacional. No bloco seguinte o assunto é a política regional. E para encerrar, abordaremos algumas questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo, com perguntas curtas e respostas em uma palavra. Bom, deputado, eu já entrevistei aqui na bancada políticos que se declaravam liberais, outros conservadores, alguns progressistas, enfim, políticos de direita, de centro e também, claro, políticos de esquerda. E o senhor, deputado Maurício, como o senhor se define politicamente e por que dessa escolha? Olha, eu estou no Partido Liberal pelo nome, mas eu me defino conservador. Eu entendo que família, tradição, essas coisas têm que ser respeitadas, são valores muito importantes, gratidão, religião. Eu sou uma pessoa muito crente em Deus, entendo que nada por acaso na vida da gente, tudo tem um porquê e tudo tem um ser superior que é Deus. Então, por todos esses motivos, eu entendo que eu sou conservador aí. Claro que a gente entende os avanços, as liberdades, mas jamais as liberalidades. Então, eu vejo que a vida, a família, as pessoas, a sociedade, quanto mais ela for conservadora, respeitadora, ela terá aí uma convivência melhor. Então, eu entendo esses posicionamentos, respeito a posição de cada um, em todas as questões, e entendo que cada um também tem que respeitar a posição de quem é mais conservador. Alguns que são mais liberais, é um direito deles, desde que o direito deles não passe a atingir o direito de quem pensa diferente. Então, me considero uma pessoa, um cidadão, com uma educação normal e conservadora. Eu venho assim de família, venho de família humilde, um pai sapateiro, perdi meu pai quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai era alcoólatra, tinha 42, eu era o mais velho, sou o mais velho de 4 irmãos, então na época eu com 11, o meu irmão mais novo com 1 ano de idade, 2 irmãs no meio. E a gente, fui sacristão, foi coroinha na igreja, então sempre cultivamos essas tradições e o nosso respeito à Bíblia, a Deus e à sociedade. O senhor tem uma carreira notável dentro da Polícia Civil. Já atuou, inclusive, como diretor de combate ao crime organizado na Secretaria Estadual de Segurança Pública. Portanto, o tema agora é justamente esse: segurança pública. Há uma frase, deputado, muito polêmica no Brasil, que diz, abre aspas, bandido bom é bandido morto, fecha aspas. O senhor concorda com essa afirmação? E eu aproveito ainda para perguntar a sua opinião sobre a questão do armamento. Olha, eu defendo o armamento, eu defendo o direito da pessoa ter uma arma em casa. A segurança pública ainda não consegue e nunca vai conseguir dar 100% de garantia ao cidadão,
Então eu defendo que quem queira ter uma arma em casa possa ter, devidamente registrada, com todas as cautelas, com preparação para utilizar essa arma. E se assim nós já temos altos índices de criminalidade, imagine se as quadrilhas, se aqueles que se passam a praticar crimes tiverem certeza que nenhuma casa tem arma. Então nós vamos viver um caos social. Então eu entendo que o marginal, ele hoje não teme a lei, ele sabe que a lei está ali, ele é condenado há 10, 20 anos, dali 3 anos ele está na rua, tem direito a passar Natal, Ano Novo, que seria um objetivo de socializar, mas hoje não é de socializar, é de banalizar a legislação e a criminalidade. O bandido, depois que ele está condenado 1 ou 2 vezes, para ele matar ou morrer, fica a mesma coisa. Então, se não tiver um freio, que hoje o freio que eu digo é a polícia, porque ele não tem medo do juiz, da sentença que o juiz deu, dá aí quantos anos quiser, ele não vai querer cumprir, primeira oportunidade ele vai fugir, vai participar de uma rebelião. Então, eu sou a favor sim do armamento do cidadão para, num caso extremo, ele se defender. Eu sou policial aposentado, eu ando armado, eu tenho minha arma, vou usar? Não quero usar nunca. Mas num caso extremo, para salvar a minha vida ou a vida de alguém, interferir em defesa de alguém, eu vou utilizar. Então eu sou favorável. E para o senhor, bandido bom é bandido morto? Olha, eu sou a favor, já várias vezes discuti esse assunto, a pessoa condenada a mais de 30 anos de cadeia, no mínimo 3 processos, que voltar a praticar um crime de estupro, um crime de latrocínio, matar uma pessoa, uma família para roubar, eu sou inclusive favorável à pena de morte nessa situação. Então, cadeia não recupera ninguém. O pessoal acha que coloca um preso numa porta e espera ele sair na outra recuperar. Quem se recupera é o ser humano. Trabalhei 31 anos lidando com preso e o que a gente via? Recupera família que vem ali dar conselho, recupera a religião, ele começa a pensar, começa a rezar, começa a se recuperar, mas o simples fato dele ficar preso não recupera ninguém. Então, bandido extremo que não tem solução, tem que ir para a teoria de bandido bom é bandido morto, porque aquele não vai assaltar mais, não vai matar, ele não vai mais praticar crime. Deputado, a CPI da Covid no Senado, ela deve indiciar mais de 80 pessoas, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor tem formação em direito, portanto eu pergunto, tecnicamente, as acusações são sustentáveis, no seu entendimento, e qual a sua opinião sobre essa CPI? Olha, é uma CPI política, desde o início se viu, e a decisão é uma decisão política da CPI. Clareou algumas coisas, pode ter clareado algumas coisas, algumas pessoas que apareceram para querer vender vacina. Quando começou a pandemia, apareceram aqui em Santa Catarina pessoas dizendo que tinham um interlocutor na China, não sei aonde, que tinha não sei quantos milhões de vacina. Então, houveram sim muitos espertalhões querendo aproveitar o momento. E isso até a CPI levantou. Erros de governantes ocorreram, porque ninguém sabia como agir naquele momento. No primeiro momento eu também achava que tinha que liberar tudo, depois eu mesmo me apavorei, mudei de posição, entendi que tinha que ter o isolamento, o distanciamento, a vacina resolveu o problema. Acho que o presidente da República errou quando continuou insistindo de que a vacina não funcionava, esse negacionismo foi ruim. O Bolsonaro, em termos de economia, agora estamos com alguns problemas, mas
começou muito bem em 2019. Em termos de combate à corrupção, 100%, né? E acho que houveram alguns erros nessa condução aí no momento da pandemia. Se ele tivesse tomado a frente na questão do combate à pandemia, talvez nós teríamos um número um pouco menor de mortes, menos sofrimento para as famílias, mas foi um período de dificuldade. Ruim com ele, pior sem ele a situação, eu vejo isso. Então, ocorreram erros e acertos. Acho que a CPI não tem poder para indiciar, para condenar alguém. Ela ouviu, leva isso, entrega o poder ao Ministério Público no caso, e o Ministério Público vai analisar. Acho que de tudo que ficou apurado ali, pouca coisa vai se aproveitar em termos de condenação contra alguém. E por falar em Covid-19, houve uma grande polêmica no nosso estado quando acontece o episódio dos respiradores. 33 milhões de reais empenhados na compra de equipamentos que simplesmente não foram entregues. Por esse motivo, inclusive, o governador Carlos Moisés ele quase sofreu um impeachment. Aliás, o impeachment ele até certo ponto parecia certo, porque o impedimento parecia muito próximo por conta da opinião dos próprios deputados. A pergunta é, por que o impeachment não se confirmou? O que levou os deputados a mudarem de ideia, já que, como eu comentei, parecia que o impeachment era certo? Em relação a isso, qual é o seu ponto de vista também nesse caso? Nós tivemos, inclusive, no período 2 impeachment. Um pelo aumento aos procuradores, que foi dado lá com base num parecer, e que teve a assinatura da vice e do governador, então naquele primeiro impeachment. E o segundo impeachment com a questão das compras e da compra dos 33 milhões dos respiradores. Eu, inclusive, levantei uma questão quando lá no início o governo do estado queria gastar 77 milhões para implantar hospitais de campanha. Nosso problema não era espaço físico, nosso problema não ia ter profissionais. Você ia abrir um hospital de campanha, mas um hospital de campanha é meio uma emergência ali para atendimentos. Não iria conseguir ter equipamentos, médicos, profissionais capacitados para resolver o problema no momento. E dali 6 meses, 1 ano, ia desativar um gasto desnecessário que não teria trazido benefício para a população. Então, eu fui contrário a essa questão. Da compra dos respiradores, depois da CPI, eu fui e eu acho que a maioria dos deputados entenderam, e até pelas investigações da Polícia Civil, do Ministério Público, da Polícia Federal, que todos acabaram dizendo que o governador não teve participação. Por quê? Porque eles investigaram como aconteceu o fato, pessoas, inclusive um médico comandava essa empresa, que daí estava em nome de uma laranja lá do Rio de Janeiro, uma pessoa que nada tinha a ver com a empresa, que teria que ter o porte para vender os respiradores. E houve muita pressão naquele momento em cima dos servidores. Você passa o dinheiro para nós entregarmos, tem que ter o ok, que já foi recebido o material. Aquela funcionária deu o ok no sistema de que os respiradores tinham sido recebidos, e o outro autorizou o pagamento, que segundo eles, em razão disso, conseguiria liberar os respiradores. O governador sabia que a Secretaria da Saúde estava correndo atrás de respirador, mas não sabia, segundo ele, entendeu assim o Ministério Público, Polícia Federal, todos, de que o pagamento foi feito antecipadamente. Que ali eu não sei se os servidores fizeram no pânico para não perder aquela compra de respiradores. Eu acredito mais nisso do que da participação também dos servidores na fraude para passar o dinheiro. O dinheiro entrou na conta da empresa
Em 5 dias eles fizeram 57 movimentações e o dinheiro desapareceu. O que a polícia investigou? Entrou na conta da servidora, entrou na conta de alguém ligado a ela, ou do servidor, ou do governador? Não, não entrou. Então, entenderam que o governador sabia que o setor estava na busca de respiradores, mas não que tinha feito daquela maneira, e que se eles que fizeram, que não fizeram com a má fé de participar do lucro lá, do que poderia gerar aquela conta. Isso foi o que mudou na cabeça dos deputados. O governador, a partir daquele momento, passou a ouvir um pouco mais a Assembleia. Antes ele parecia antipolítico. Eu digo antipolítico. Foi um fato que acabou até aproximando o legislativo do executivo. Exatamente. Por quê? Porque eles dizem, eu sou antipolítico, ganhei para prefeito. É a mesma coisa que você está com ônibus, a população são os passageiros dentro, e no meio da viagem, lá numa serra, se diz, me colocaram aqui, mas eu não sei dirigir ônibus. Então, você dizer que é antipolítico, quem entra na política é político. Seja ele lá, se já concorreu 10 vezes, ou é a primeira vez que ele está concorrendo. Aí ele veio, começou a conversar com a Fiesp, começou a conversar com as entidades, com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia, que lá no início ele não queria. Eu fui líder do governo, aprovamos a reforma administrativa por unanimidade, então os deputados queriam ajudar o governo, e depois, quando o governo queria aumentar o agronegócio, o ICMS sobre o agronegócio, foi quando a gente rompeu, porque a gente não aceitou essa situação. 70% de Santa Catarina movimentado pelo agronegócio, e daí vamos querer aumentar o imposto de quem mais está produzindo, o agricultor, o empresário, todos nessa área. Então, o que houve foi ter a consciência, entender que não houve participação direta do governador, e antes da mudança de comportamento dele, passar a ajudar a administração estadual. Está explicado. Eu vou para um rápido intervalinho comercial, volto já já com o deputado estadual Maurício Skudlark, do PL. Na Forro Sul, você encontra forros de PVC, tradicional ou amadeirado, além de guarnição, rodapés e rodameios, com a opção de colocação com mão de obra especializada. Promoção de forro de PVC branco por R$ 14,99 o metro, o melhor preço da cidade. Forro Sul é na rodovia SC 350, bairro Albertina, em Rio do Sul. Fone 99174 6400. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o deputado estadual Maurício Skudlark, do Partido Liberal, o PL. Neste segundo bloco falaremos de política regional. Deputado, o senhor entrou na política como vereador em 89, ano inclusive que eu nasci, portanto, há 32 anos. Como deputado estadual já são 3 mandatos, além da busca pela reeleição que deve acontecer no ano que vem. Dito isso, é correto afirmar que o senhor é um político de carreira? Não, não é, porque eu não vivi a vida toda da política. Eu tive uma profissão, eu vivia da minha profissão, e paralela a essa profissão, por exemplo, eu fui 2 vezes vereador, e que eu conseguia conciliar a política com a atividade pública, sem jamais misturar as coisas. Fui uma vez candidato a prefeito e depois tive esses mandatos, um como suplente e 3 agora como efetivo, como deputado estadual. Na verdade, as minhas 3 eleições foram posterior à minha aposentadoria já como delegado de polícia. Eu comecei a trabalhar cedo, no nosso tempo assinava carteira com 14 anos,
Eu me aposentei em 2010 com 37 anos de contribuição, 31 anos de policial, delegado de polícia, e ali que eu digo que começou a minha carreira política propriamente dita. Então, foi exatamente no ano que eu me aposentei. Em 2010 me aposentei, fiquei na política. Eu entendo que fazer política é fazer o bem, é gostar de pessoas, é ter vontade, é querer ver o problema, ouvir, entender as pessoas. Quem tem preguiça, quem quer fazer política só pelas redes sociais, hoje tem um público até que consegue eleger um político dele. Mas eu fiz, nas minhas eleições a deputado, na última, eu fiz um voto em 280 municípios. Então, imagino que 280 municípios dizendo, nossa ambulância aqui está quebrada, não tem ar-condicionado, vamos levando aí de 6, 7 pessoas nesse veículo, às vezes fazendo 700 quilômetros, 1.000 e pouco, ida e volta, para Florianópolis. Eu entrei como deputado da Segurança, por ser delegado, pelo apoio dos colegas no Estado, e tudo aquilo que envolve, como fui delegado regional, despachante, autoescola. Então, cultivei muitos amigos ao longo da vida. Mas virei um deputado da saúde. A saúde hoje é o foco principal. Eu admiro o motorista de ambulância. A gente vê que tem motorista de ambulância nos municípios pequenos, se ele quer, ele concorre a vereador, por exemplo, e se elege. Por quê? Porque ele vai lá no interior pegar uma pessoa que às vezes não veio a Rio do Sul, nunca, mas tem que ir a Florianópolis, que fica imaginando uma cidade gigante. Ele leva, ele para na estrada, vê se quer se alimentar, se quer ir num banheiro. Acaba inclusive escutando a história dessas pessoas, conversando. Ele vira enfermeiro, médico, assistente social, psicólogo, e nós, políticos, fazemos isso. Nós vamos lá no interior, eles mostram para nós, a nossa escola aqui está ruim, precisa, tal. Por isso eu defendo as emendas impositivas. Os projetos de governo são para rodovias, para interligar, para coisas grandes. As pequenas obras, nós conseguimos resolver com muito mais rapidez os deputados por estar presente. Então, eu já pensei em parar, mas o que acontece? Eu vou lá, ouço as pessoas, elas me apoiam. Deputado. Daí eu digo, agora eu vou desistir. Mas esses que me apoiaram são pessoas que vão concorrer a vereador, prefeito, vice. Você continua atendendo o município e apoiando. Aí, terminou a eleição dele, é uma roda gigante. É um ciclo. É um ciclo. Aí, eles vêm, não. Eu, por exemplo, nessa eleição, pensei em ir a deputado federal. Aí 2 colegas meus que querem ir a deputado federal, Maurício, eu gostaria de ir e tal, e a gente em tese dividiria votos, vamos você. Fui visitar os municípios, disse, pensei, não, Maurício, mas você que abre as portas para nós em Florianópolis, quando nós precisamos de uma obra, quando nós precisamos de alguma questão na saúde, na infraestrutura, então você se apega naquilo ali. Na verdade, a família fica torcendo para você sair. Entendo porque não bem. tem dia, não tem hora, né? Eu digo muito para as pessoas que recém entraram na política e têm filhos pequenos, casais, cuide muito. Porque o que o filho vê todo dia? Pai, eu queria trocar antes era a bicicleta, agora é o celular. Você diz, não, no Natal a gente conversa. Aí chega uma comunidade ali, nosso centro comunitário lá está precisando de uma reforma. A gente queria uma bicicleta para fazer uma rifa. O filho ouviu ou não e disse, não, eu ajudo a comunidade. Então o filho, imagina que você tira tudo da família, até o tempo, né? E dá para as outras pessoas. Então sofre também a família quando fica Por isso que é muito importante quando a mulher, quando o marido, quando os filhos apoiam na política. Minha filha sempre foi mais... O pai
só vive para política. Um dia ela me disse, se eu for casal, tem que ver se não tem um compromisso lá no interior. Né? Então, ver como a família da gente acaba sentindo essa dedicação que a gente tem que ter para ser político. Deputado, como delegado, o senhor atuou tanto no oeste do estado quanto no litoral, ou seja, nos dois extremos do nosso estado. Qual deles, oeste ou litoral, o senhor considera ser o seu verdadeiro reduto eleitoral? Olha, como eu disse, a gente fez voto em 280 municípios. Eu brinco que eu sou semeado, eu digo não, porque eu nasci em Canoinhas, no Planalto Norte, fui para o litoral, para Itajaí, para fazer a faculdade de Direito, com a ideia de voltar a Canoinhas, advogado. Devo ter visto uma boa ação de um vereador, porque naquela época na faculdade já dizia que eu iria ser vereador. Aí, no último ano de faculdade, ali eu falo dos exemplos de Deus na vida da gente. Eu nunca pensei em entrar na polícia, não sabia que tinha concurso. No último mês de faculdade, os colegas vieram, Maurício, vamos fazer concurso para delegado? Não vou advogar. Não, vamos estudar junto, eu morava em República naquela época, uma época difícil, aí tudo junto, ali em 8, alugamos uma casa e convivíamos. Acabei estudando com um grupo de uns 15, que fizemos o concurso, e só eu passei naquele grupo. Então, eu não sabia que tinha o concurso, nunca tinha pensado em fazer e passei. Aí, digo, então, vou para a minha região lá, Planalto Norte, Canoinhas, trabalhar na polícia. Não entrou vaga, eu tinha recém-casado e ela era de São Miguel do Oeste. Aí eu escolhi lá com a ideia de ficar uns 2 anos, 5 anos, mas eu fiquei a vida toda. Até hoje eu caso em São Miguel e mantenho, porque é um reduto eleitoral, as pessoas me procuram, sabem que no final de semana já ligam, esse final de semana está aqui, minha casa lá é um grupo de pessoas lá presente. Aqui no Alto Vale eu atuei muito, eu fui diretor de polícia do interior, inclusive naqueles 2 acidentes dos argentinos na época, eu era o diretor de polícia do interior e eu coordenei aquelas operações aqui. O médico legista era o Maurício Ortiga daqui. Perfeito. Doutor Maurício Ortiga, que inclusive foi já médico do extinto Atlético Alto Vale, nosso clube de futebol aqui. E o Maurício, saudoso. Eu lembro quando ele chorou, que nós contamos que tinha dado o 2º acidente, ele mesmo médico, acompanhado com aquela luta ali, e ele falou, e hoje daí fui para a chefia da polícia, e fui 4 anos nessa minha carreira, delegado regional de Balneário Camboriú. Então, acabei virando assim, hoje eu estou com a minha residência em Balneário. O Alto Vale foi a única região na eleição passada onde a minha votação aumentou. Nós tivemos aquela onda Bolsonaro e quem está com o Bolsonaro, eu votava, era a favor, mas não era do partido. Então, nós tivemos uma diminuição de votos. E a única região que aumentou, inclusive, foi o Alto Vale, onde eu me sinto em casa. É aí que eu quero fazer a próxima pergunta, já que nós citamos o Alto Vale. O senhor foi deputado mais votado em 2 municípios aqui da nossa região, Dona Ema e Salete. O senhor havia feito algum tipo de trabalho nestas cidades que justificasse essa votação, ou ela se deve ao trabalho dos prefeitos e políticos locais do município em apoiar? É o conjunto. 2 municípios eu encontrei porta aberta. Taió também fiz uma grande votação, não fui o mais votado, mas tive uma boa votação. Mas em Dona Ema, na época do prefeito Egon, aquela vez, até era um prefeito do PT, eu não tenho questão partidária, eu acho que a questão partidária é até a eleição. Passou a eleição, é todo mundo trabalhando pela população. E através do Glaucio, da Sigrid, da família do Pique, uma família que eles têm escritório de contabilidade e despachante. E na época eu conheci o Pique, o Glaucio, que é o Jean Rodeiro, o Pique faleceu. E o que aconteceu? Eles precisavam de raio-x, não tinha. Eu consegui no governo do estado
os viaturas. Foi um município que eu dei uma atenção especial. Então, somado o trabalho deles com os recursos que eu consegui, nós tivemos esse resultado. O Pique até se conta uma história que ele faleceu uns 15 dias antes da outra eleição, que eu já fui o mais votado. E todos que iam lá, eu me emociono porque ele não enxergava mais, estava com câncer avançado, e ele dava o meu santinho, as pessoas me contavam, para pedir o voto. E em Salete é a mesma coisa, a prefeita Chica é uma empresária dedicada às ações sociais, o marido presidente do hospital, me procuraram porque o hospital não tinha raio-x. Eu consegui um raio-x para o hospital e outras verbas lá que eu consegui levar. E aí convenci a Chica a ser candidata a prefeito. E no mandato dela passei a ajudar muito o município e acabou depois da eleição que a população, através, claro, do trabalho deles, porque o voto local é muito... Se o deputado ajuda, se ele está presente, se ele traz recursos, isso ajuda muito. Mas as pessoas acabam votando por quem o líder local pediu. Então, o líder local, se quiser virar o voto, ele vira o voto. Por isso então, que é um conjunto, como o senhor bem exatamente, comentou. é um conjunto. Tem pessoas que nos conhecem como deputado. Tem outros que chegam depois para o vereador, para o prefeito. Eu estou com um problema lá no órgão, lá em Florianópolis, queria ver se tem uma solução, não tem aquele deputado que você pediu para ele votar. Então tem muita gente que ainda vota, está lá trabalhando dia e noite, não sei o quê, quando ele vê, chegou o dia da eleição, ele vai alguém ali e pede a voto do Maurício. Gente boa, ajudou o nosso município e acaba sendo assim a eleição. Perfeito. Deputado, recentemente houve uma votação polêmica na Alesc que diz respeito à aposentadoria especial de deputados e servidores públicos comissionados do Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Essa proposta, curiosamente, foi votada quase que em caráter de urgência, já que foi pautada no dia seguinte ao parecer favorável. Uma grande parcela dos catarinenses é contrária a essa lei, alegando que ela usaria dinheiro público em favorecimento da elite do funcionalismo. Por apenas um voto, essa lei não passou. Entre os votos favoráveis a essa aposentadoria especial estão, inclusive, os dos deputados aqui do Alto Vale, Milton Obos e Gerry Combe. O senhor não votou. Portanto, eu gostaria de saber do senhor, primeiro, por que o senhor não votou? E segundo, qual a sua opinião sobre o tema? Se fosse votar, como votaria? Eu não votei porque nós tínhamos uma reunião da Fiesc com o grupo ND e a CAERT em Jaraguá do Sul, naquele dia, no horário da sessão, e eu fui representar a Assembleia Legislativa nesse evento. Então, eu estava lá em Jaraguá do Sul. No dia anterior, quando começou a polêmica sobre a rapidez do projeto, eu manifestei que eu era contrário. Fiz vídeo, porque eu até achava que não seria votar no dia seguinte. O senhor foi contrário a essa celeridade? A celeridade, porque ali existem dois fatores que nós temos que considerar. Eu sou contra a aposentadoria de político. Lutei muito para acabar com a aposentadoria de ex-governador em Santa Catarina. Sou contra de senador, de ex-governador, de deputado estadual. Esse projeto, essa pegadinha de estender o benefício a deputado já foi tentado na Assembleia nesse período que eu sou deputado, nesses últimos 10, 11 anos aí. E nós nunca aceitamos. O que quer? Quer formar uma previdência complementar, onde o deputado vai contribuir sobre o período que ele já foi deputado, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e o Estado vai dar a mesma proporção para jogar num caixa para esse dinheiro virar aposentadoria do deputado. Eu sou contrário, então o deputado quer fazer uma aposentadoria, faz uma privada, uma complementar. Vai contribuir com o banco, tantos anos ele contribuiu, terminou, não tenho outra aposentadoria, vai ter aquela complementar.
Então, sou contra a aposentadoria para cargo político eleito. E só que os servidores públicos, nós mudamos a lei para o Estado não gastar tanto em previdência. Então, o que nós fizemos? Antes, se o juiz, o promotor, o coronel, o delegado, médico, sei lá, que ganha mais de 6 mil, que é o teto da Previdência, ele se aposentava com o total do valor. Ele contribui a vida inteira com o total e se aposentava com o valor total. O Estado não está conseguindo manter essa questão. O que nós fizemos? Agora a Previdência Estadual, ela no máximo paga o teto da Previdência. Quem quiser vai ter que ter uma complementar. Então é justo que se crie uma complementar para o servidor público que queira contribuir com a sua parcela. O Estado vai contribuir com a parcela dele, e quando ele se aposentar, ele tem a Previdência do Estado, pelo limite da Previdência Social, 6.400, e pode ter aquele a mais. Só que nós não podemos colocar nesse pacote aposentadoria para deputado. É preciso mudar o texto. Exato. Então, o texto, do jeito que ficou ali, deixou dúvidas se poderia ou não ser utilizado por deputado. Ante essa situação, tem que votar contra. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalinho comercial e voltamos já já com o programa 1 contra 1. Na Forro Sul, você encontra forros de PVC, tradicional ou amadeirado, além de guarnição, rodapés e rodameios, com a opção de colocação com mão de obra especializada. Promoção de forro de PVC branco por R$ 14,99 o metro, o melhor preço da cidade. Forro Sul é na rodovia SC 350, bairro Albertina, em Rio do Sul. Fone 99174 6400. De volta agora com o último bloco do programa 1 contra 1, hoje recebendo o deputado estadual Maurício Skudlark, ele que deve ir à reeleição pelo Partido Liberal, o PL. Deputado, neste bloco nós teremos o nosso pinga-fogo, perguntas curtas, nomes, órgãos, e o senhor responde também de forma sucinta, de preferência com uma palavra. Antes disso, algumas perguntinhas. Como o senhor já morou tanto no oeste como no litoral, o senhor já encarou a BR-470 inúmeras vezes. Eu lhe pergunto de forma direta, deputado, e gostaria que a resposta de verdade não fosse demagoga, como tantas vezes a população do Alto Vale já ouviu de diversos políticos. Por que a 470, que tanto serve de palanque político, nunca é de fato assistida pelos políticos? O que falta para que essa rodovia, que ceifa centenas de vidas por ano, seja de fato uma prioridade no meio político? Porque promessas a população escuta, mas na prática a situação não é bem o que se vê nas promessas. Eu diria incompetência do DENIT e descaso, abandono por parte do governo federal. Nós já tivemos isso nos governos passados, que prometeram várias inaugurações, e infelizmente o atual ministro, que tem falado de obras no Brasil inteiro, norte, sul, deve ser verdade, mas Santa Catarina, pela votação que o próprio presidente teve aqui, eu entendo que é um descaso com Santa Catarina. A gente vê os políticos pedindo, falando, acho que poderia a bancada federal destinar recursos, se cada deputado federal destinasse 10 milhões, nós já teríamos 160 milhões, se cada senador desse uns 20 milhões da sua cota, já daria 210 milhões no total. Então, acho que há descaso
do governo e, infelizmente, das nossas bancadas federais. Qual a sua pretensão política, deputado? O senhor sonha um dia, de repente, disputar governo do Estado, Senado da República? Como eu disse, eu confio muito em Deus. E vim de uma família humilde e já me vi presidindo a Assembleia Legislativa. Participava da mesa, presidi. Há a possibilidade do ano que vem, inclusive, ser o vice-presidente o ano todo, segundo um acordo que está sendo costurado. Então, eu deixo nas mãos de Deus. Eu me sinto realizado, quero servir, mas eu gosto de desafios. Já fui chefe da polícia e se esse for o caminho, eu acredito que estou preparado para qualquer função que receba. Deputado, o que o trabalho na Polícia Civil, trabalho como delegado, tem em comum com o trabalho na política, o trabalho como deputado? Olha, nos dois eu sempre procurei ouvir as pessoas, entender, atendi crimes violentos, atendi crimes que abalaram famílias, aniquilaram famílias, e você tem que, além de ter a firmeza para cumprir a tua obrigação, mas tem que ter o lado humano. E na política eu vejo que você tem que ter muito esse lado humano. Você pensar nas dificuldades do cidadão, da família, da comunidade do interior. Alguns me perguntam, Maurício, é mais fácil ser delegado ou deputado? Boa pergunta. Eu digo, o delegado é mais fácil, você toma decisões. E na política, principalmente como deputado, na parte legislativa, você perde mais, você luta para conseguir as coisas. Então, essa é a única diferença que eu vejo, mas as duas tem que olhar o lado humano, as dificuldades das pessoas e das famílias. Deputado, para a gente finalizar, é correto dizer que nas duas o senhor encara bandidos? Não, não é correto dizer. Nós temos exemplos péssimos na política de corrupção, de gente querendo levar vantagem, recursos. Dessa vida a gente leva a vida que a gente leva. O melhor que a gente tem é o meu filho poder me olhar, me abraçar, sair na rua, ninguém apontar o dedo para ele. Então, você ter a consciência tranquila, poder dormir tranquilo, isso não tem dinheiro que pague. Então, na polícia você enfrenta, às vezes até com reação, com violência. E na política não, existem bons e maus, e acho que sempre vai existir, enquanto existir o ser humano, mas eu vejo, por Santa Catarina, nós temos aí muito mais exemplos de pessoas de bem do que alguns casos, infelizmente, de pessoas que entraram com outros interesses na política. Tá certo, nós vamos agora para o nosso Pinga Fogo com o deputado Maurício Skudlark, onde nós vamos trazer aqui algumas palavras curtas, um nome, órgão, e o senhor responde também de forma sucinta, combinado? Vamos lá. Governador Carlos Moisés. Bem intencionado. Polícia Civil do Estado. Não, competência. Uma das melhores do Brasil. Marcos Flávio Bisoni Júnior. Um bom profissional, um grande policial. Competência, prudência. Deputado Jerry Comper. Um grande parceiro aí, lutador pela região, uma pessoa que eu admiro. Deputado Milton Obos. Também visionário, empresário, na política, firme, tenho respeito por ele. Jorginho Melo. Um guerreiro, uma pessoa que vendeu paçoquinha para ajudar a família, que lutou muito, às vezes dizem que ele é muito centralizador, mas quem enfrenta dificuldades na vida tem isso. Então eu acho o Jorginho um grande guerreiro e muito competente. Presidente Jair Bolsonaro. Uma mudança que o Brasil precisava. Eu acho que ele não está sendo o melhor, mas para combater a corrupção, para dar um freio no que nós vivíamos,
só ele. Eu acho que foi necessário para o país. Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, Luiz Inácio Lula da Silva. É uma decepção, eu acho, com uma pessoa que poderia ser idolatrado hoje e, infelizmente, deixou que os esquemas de corrupção tomassem conta desse país. Corrupção sempre existiu. O governo dele foi terrível. Prefeita Chica de Salete. Excelente, um ser humano especial, vive em função de fazer o bem para a população de Salete, uma pessoa muito querida, de uma família maravilhosa. Prefeito Nerci Barpe de Dona Ema. Admiro ele, muito tranquilo, muito determinado, tem os recursos que tem chego, ele tem aplicado, respeito ele como bom administrador. STF. Uma vergonha. O STF, não sei qual a melhor forma de encontrar para escolher seus membros, né? Tem alguns juristas lá, mas a maioria não dá para considerar jurista. Cite uma característica que o Alto Vale tem de diferente do Oeste. Talvez... Olha, eu vejo quase uma semelhança, muita cordialidade, famílias assim que vêm de gerações, muito respeito, muita tradição e muita religiosidade as regiões têm. Então, acho que sofrem o mesmo problema das rodovias federais, então, e a dificuldade do Oeste é a distância com o litoral, a exportação, até para o lazer, para a praia, para a família, né? O Alto Vale é privilegiado nessa situação. Em uma palavra, deputado, qual a sua principal virtude? Sincero, eu acho que se eu vejo que dá, eu digo que dá. Se eu vejo que não dá, não dá. Sei dizer ou não, sei buscar uma alternativa, né? Mas eu não enrolo. As pessoas gostam de falar, até recebi uns vídeos essa semana de pessoas, obrigado por cumprir o que prometeu. Então, acho que isso é uma das qualidades que eu tenho. E da mesma forma, o seu principal defeito? Eu sou teimoso, sou um pouco teimoso. Quando eu acho que a coisa tem que ser por aquele caminho, eu ouço todo mundo, pode me convencer, mas é meio difícil. Talvez pela experiência, pelo sofrimento que a vida me deu, ajudar minha mãe desde cedo e ter que brigar, estar sem pai, eu tinha que tomar decisões. E eu sempre penso, o bônus e ônus é meu, então eu vou pelo meu pensamento. Para a gente finalizar, deputado, um bom deputado, na sua opinião, precisa ser... ético, precisa ser ético, precisa ser determinado, ético e saber ouvir pessoas. Eu digo, quem quer fazer política tem que gostar de pessoas. Quem gosta de dinheiro, quem quer ficar rico, tem que fazer outra coisa. Na política não vai dar certo. Tá certo. Essa foi a entrevista do programa 1 contra 1, hoje recebendo o deputado estadual Maurício Skudlark, ele que deve ser candidato à reeleição pelo Partido Liberal, o PL. Deputado Maurício, foi um enorme prazer recebê-lo aqui na bancada do programa 1 contra 1. Obrigado, igualmente. Quero agradecer essa oportunidade de chegar ao Alto Vale, de chegar a todo o estado de Santa Catarina. Muitas pessoas não conhecem o político, assim, alguns ainda imaginam aquele político que ele vê nos noticiários nacionais de forma muitas vezes negativa. E é bom quando as pessoas têm acesso. Parabéns aí pelo trabalho, pelo programa e agradeço a vocês e agradeço a Deus. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui com o programa 1 contra 1, agradecendo sempre, claro, a sua audiência. Até a próxima!